Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que acontece toda terça às 20 horas, sempre na companhia da querida Ana Maria Miranda, filha do grande escriba Hermínio Corrêa de Miranda. Então, estaremos na noite de hoje trazendo algo sobre a vida e a obra do Hermínio na narrativa brilhante da Ana, mas também vamos entrevistá-la, conversá-la um pouquinho. Pessoal, mas antes, os programas da semana no nosso canal. Né? Temos amanhã o programa Resenha Literária, com o pesquisador e documentarista Silvio Mariano conversando aqui com a gente, um programa sobre livros. Na quinta-feira, temos o programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, com Dona Heloísa Pires, filha de Herculano. É um programa sobre a vida e a obra de Herculano, sempre às 20 horas. No domingo, com o querido Luciano Clay, historiador e biógrafo de Bezerra, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, programa de memória sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. São 4 programas semanais. O de Hermínio hoje, amanhã o Resenha Literária, na quinta-feira o de Herculano e no domingo o de Bezerra. Mas temos também os programas mensais que acontecem aos sábados. Todo primeiro sábado temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Todo segundo sábado temos o programa Memórias e Reflexões, conversando aqui com o ex-presidente da FEB e da USE, César Perry de Carvalho, trazendo memórias do César e da história do Espiritismo no Brasil. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec, online. Este programa é só sobre fontes primárias. Trazemos aqui documentos da época de Kardec, com a letra de Kardec, dos médios, sempre às 20 horas. E, por final, é o programa do sábado agora. Próximo sábado, vocês podem ver Portfólio Fontes Primárias. E no quarto sábado, com o querido Leonardo Marmo Moreira, articulista de Reformador e da revista O Consolador, temos aqui o programa O Eco da Imprensa Espírita, repercutindo aqui o que sai na imprensa do Brasil e do mundo naquele mês. Pessoal, um esclarecimento que eu não dava, eu não achava que deveria dar essa satisfação, mas vou dar, né? E revelar aqui um segredo, né? Pessoal, o fato que eu não respondo aos chats, nem aos meus convidados, o chat fica aberto para os comentários, é que esses programas meus aqui do canal são gravados adrede, senão não podia produzir tanto, são 5 programas por semana, não é? Então não é ao vivo. Eu gravo esses programas nas noites de terça, quarta, quinta e às vezes 2 programas na terça, 2 programas na quinta. É um esforço hercúleo. Se eu fosse colocar aqui ao vivo esses programas, eu não ia ter vida própria. Então, o que é que eu faço? Eu gravo durante a semana, como eu falei, 2 programas por noite até, para disponibilizar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Que eu vejo, às vezes, até queridos irmãos de outros canais, olha, aqui a gente dá atenção ao pessoal do chat, não é? Aqui a gente respeita o pessoal do chat, como se aqueles outros não respeitassem. Aqueles que o chat fica ali com o comentário e o apresentador do programa nem. Aqui é nem, mas está explicado por que nem. Porque eu gravo os programas adrede. Então, essa é a explicação que eu vou dar agora em todo o programa, né? E até o pessoal que comenta no chat, às vezes faz uma pergunta e não obtém a resposta devida. O chat ali é o comentário seu, o que é que você está achando, né? Um conselho para os programas vindouros, né? Repercutindo, dando sua opinião sobre o que está sendo dito. Então, está claro aqui, né? Esclareci,
não é? Então, os amigos que ficam dizendo, né, que aqui a gente respeita as pessoas do chat, aqui também, né? A gente respeita tanto que a gente produz muito para essas pessoas, ok? Pessoal, então, Ana Maria já está aqui juntinho de mim. Vamos iniciar o programa de hoje orando e agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, uma oportunidade luminosa, de conversarmos aqui com a filha do Hermínio, sempre sobre a vida e a obra deste grande homem. Um homem que deu a vida pelo ideal espírita na sua divulgação, através de um livro e através da palavra, com entrevistas e com um seminário histórico que disponibilizamos aqui no canal. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, trazendo aqui imediatamente a querida Ana Maria Miranda para conversar conosco. 2 minutinhos, deixa eu colocar a Ana aqui. Pronto, meus queridos amigos. Já está aqui conosco Marianne. Tudo bom, Marianne? Como vai você? Tudo bom? Marianne, Tudo bom, Ana? I'm fine. How about you? Pronto, aí você já me complica. Você já me complica. Você vem com essas coisas para cima de mim assim logo de. Não, não, não precisa humilhar, Ana Maria. Puxa vida. Ana, tudo bom, amiga? Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, muito bem, muito feliz de ver a live do papai já está em 1.500. Eu estou muito, muito orgulhosa e agradecida a todo mundo pela visualização e muito feliz por ter isso tudo ter sido passado no seu canal, Bruno. Isso é que o doutor Valdemar nos ajudou e você passou no seu canal. Eu estou muito contente com isso. Muito obrigada a todos. Mas eu estou preocupado, viu, Ana? Porque você tá, com o passar do tempo, né, se esmerando na sua narrativa. Olha, tinha gente chorando no chat, no programa das dracmas, já, das 3 dracmas, tinha gente Não, chorando. Tá? não, dracma chorei eu e o papai das duas vezes. A pior foi a segunda vez, né? Que ele botou as dracmas na minha mão, né? Eu até te agradeço, porque eu tinha me esquecido dessa última parte da história, e ele botou as dracmas na minha mão, ele sentado na mesa do café, nós tomamos aquele cafezinho à noite, né? Um chazinho. Aí ele falou assim: minha filha, eu já tinha levantado da mesa. Aí ele falou assim: me dá sua mão. Aí eu estendi a mão, ele falou: ah, fui eu e ele, foi aquela água, molhou a cozinha toda. É muito emocionante. Foi 2 vezes que ele me. E essa foi a última noite que ele passou em casa, e eu fui a última pessoa com quem ele falou, ele dialogou. Você Ô, imagina a emoção disso tudo? Ana, e a gente falando nas pessoas do chat, pela primeira vez hoje eu estou revelando e vou sempre citar em todos os programas, Ana Maria, né? Sim. Que todos os programas do meu canal não é ao vivo em tempo real. São adrede gravados. Eu gravo com Ana à noite, durante a semana, e o programa vai ao ar depois. Todos os programas são assim. Ana Maria sabe disso. É um trabalho cansativo. Tem noite que eu gravo 2 programas por noite, né? Porque É. se eu fosse fazer tudo ao vivo, Ana Maria, eu não produzia tanto, não tinha como fazer 5 programas cada noite e eu ainda tenho casa espírita. Então, tem noites que eu gravo 2 programas. Agora, Ana, é porque eu estou revelando isso. A gente sempre cita aqui o pessoal do chat, a gente comemora as pessoas, mas no momento da gravação, a gente não traz aqui as perguntas por esse motivo, né? Porque a gente também respeita muito o pessoal do chat, e por respeitar muito, eu estou revelando aqui que nenhum programa desse é ao vivo, senão não teria condições de colocar 5 programas na semana, né? Então, a Claro. maratona de gravação, mais de um programa por noite, em dias prefixados, né? Então, isso posto,
Ana, eu queria lhe fazer uma pergunta, que eu fiquei muito feliz já. Eu entrevistei o Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. E eu perguntei ao Charles, a gente conversou sobre o seminário, ele gostou muito. E eu perguntei, Ana, se havia algum livro do Hermínio traduzido para o francês. Ele disse sim, aqui na França há o livro Diálogo com as Sombras, numa tradução primorosa, ele citou lá os dois tradutores, né? Foi Uhum. traduzido sim aqui na França. Ana, isso é um motivo de alegria imensa, né? O Hermínio, a Nossa, sua obra-prima, Diálogo com as Sombras, em francês. nossa, se ele está vendo lá em cima, ele deve estar muito contente. E eu, logicamente, qualquer coisa que lance o papai onde quer que seja, para mim vai ser muito, muito, muito feliz, porque é o que eu digo, eu sou a única da família que se interessa por espiritismo, né? É, todos nós fomos, meus irmãos e eu fomos criados na religião católica, mas a minha finalidade não só é conhecer a doutrina espírita, que eu estou muito encantada, mas é preservar a memória do papai. É isso que eu quero. Eu não quero nada para mim, nada. Eu quero preservar essa live, essa coisa que o senhor Krempe, que Valdemar nos ajudou, foi assim o presente de Deus. Foi realmente eu agradeço muito, porque as pessoas ficaram vendo aquilo que eu queria mostrar, que é o papai, não os livros do papai, porque isso quase todo mundo conhece. É como ele era. E eu estou muito feliz com isso. E quantos mais saírem, melhor. Eu estou muito feliz. Fiquei muito, muito feliz com o senhor quer falar isso. Eu assisto todos os programas dele, deles todos. O Charles Kemp é uma alma, aquela fleuma dele, aquela cara, Nossa, né? uma elegância, muito elegante ele. Ô, Ana, hoje é um programa que a gente vai mudar um pouquinho, né? Pela primeira vez, algo especial, porque a gente já falou para trás que Ana recebeu 500 artigos do Hermínio, né? Todos os artigos, já. E a gente vai devagarzinho, né? Não vai ser na sequência toda de uma vez. Ora a gente fala sobre um livro, ora sobre um artigo, ora sobre um fato da vida. Hoje a gente vai ter também aqui algo da vida do Hermínio, né? Mas, Ana, os artigos estão aí, hoje a gente vai dar o pontapé inicial e Ana vai trazer algo, né, um texto, um artigo do Hermínio do ano de 1977, né? Ana, Correto. nesse pontapé inicial, já passando a palavra para você, não é? O que é que você vai brindar aí, o pessoal do chat, o pessoal do chat, o pessoal chato, o pessoal simpático, o que é que você vai trazer para a gente aqui hoje? Não, não tem ninguém chato, não. É todo mundo absolutamente maravilhoso, viu? Mas eu vou trazer, assim, o assunto, realmente eu escolhi, porque foi uma coisa que me tocou muito, me trouxe lembranças que me mexeram comigo, sabe? Duas lembrancinhas, quando eu era pequenininha, esse artigo me trouxe a memória. Então, eu vou falar hoje sobre um artigo que o papai escreveu. Posso começar, Bruno, a falar? Pode. Então, um artigo que o papai escreveu em Reformador, no ano de 1977, chamado Judas Redimido. Está aqui, olha, para quem quiser ver. Está vendo? Judas Redimido. Então, o papai escreveu isso. O papai tinha 77, ele se tornou espírita em 56 e começou a escrever para o Reformador. Aí continuou escrevendo. Bom, um dia ele escreveu esse artigo, mandou para a FEB, e alguns dias depois, um mês depois, não sei quando, ele recebe um telefonema do Dr. Vantuil. Doutor Vantuil, logicamente a mamãe atendeu o telefone, eles ficaram batendo papo, como sempre.
Aí o papai veio ao telefone, o doutor Vantuil disse assim, Hermínio, tem uma novidade para você. Ele disse, qual? Ele disse, olha, eu soube, doutor Vantuil, eu soube que um artigo que você escreveu para o Reformador foi traduzido e impresso num outro país. Só que não consta do que eu tenho aqui, o papai não escreveu, porque isso foi depois que o papai ficou sabendo, depois que ele escreveu e que saiu esse artigo, é que ele ficou sabendo disso. Eu não sei qual foi o tradutor e qual foi o país. Isso já tinha acontecido antes com o papai também, com uma biografia que o Psychic Observer, aquele jornal dos Estados Unidos com o qual papai se correspondia, pediu um artigo a papai sobre Allan Kardec, uma biografia. Papai escreveu em inglês, mandou para eles, mas antes mandou para o como é que chama aquele senhor que fala muito bem Esperanto, era maravilhoso esperantista. Bom, mandou para ele. Ismael Gomes Braga. Isso, Ismael Gomes Braga. Mandou para o Ismael e disse: Ismael, dá uma espiada nisso aqui, vê se está tudo bem, tudo certo. Aí ele disse: Hermínio, tá 10, manda. Aí mandou. Mas o Ismael, sem contar para o papai, na surdina, traduziu o artigo para o Esperanto e mandou para uma revista chamada Oomoto, japonesa, no Japão, a biografia do Kardec em Esperanto. Foi publicada. Eu tenho essa publicação. Eu tenho tudo em japonês lá. Pois bem, quando os japoneses foram traduzir o livro dos Espíritos para o japonês, esse artigo do papai em Esperanto foi traduzido para o japonês e figurava no livro dos Espíritos em japonês. Eu também tenho isso. Então, não era a primeira vez que acontecia uma coisa dessas. Mas o papai ficou muito feliz, logicamente, um artigo dele ser traduzido, né? E impresso num outro país. Mas então o doutor Vantuil ficou muito feliz, papai ficou muito feliz, e aí começa a história que eu vou contar sobre Judas Redimido, que é uma história que me trouxe também muitas lembranças. Bom, eu vou botar os óculos, dá licença aqui, porque a idade pesa, né? Mas então numa das lives que eu fiz para você, Bruno, eu mencionei uma coisa que é a pura verdade. Você se lembra quando eu disse que eu era pequena, que nós fomos para os Estados Unidos e que eu não lembro de uma única coisa que me aconteceu na vida aqui no Brasil antes de eu ir para os Estados Unidos? Você se lembra que eu falei isso? E eu carimbo. Foi isso mesmo que aconteceu. Mas eu me lembrei, sim, eu me lembrava de um único fato, que foi até triste. Eu e mais uma coleguinha que morava do outro lado da rua e um coleguinha, nós vimos um filhote de passarinho cair de um ninho no quintal da casa da minha amiguinha, Eliana. Eu tinha 5 anos e pouco. E nós resolvemos fazer ninho para os passarinhos, imagina você, como se 5 anos e meio, 6. Então, ele ficou encarregado de catar aqueles gravetinhos, aquelas graminhas e tudo que os passarinhos põem no ninho. A Eliane ficou. A função dela era catar o barro, né, para fazer o ninho, e a minha função era trazer a água. Só que naquela época, 1940, final de 48, que eu me lembro, não tinha garrafa plástica ainda, era tudo de vidro. E eu peguei a garrafa e fui até o portão para pegar água para misturar com barro, né, para a gente fazer os ninhos dos passarinhos. Na volta, tropecei, caí com a garrafa e a garrafa tirou um pedaço do meu braço aqui. Tem uma cicatriz desse tamanho assim aqui. E eu fiquei atordoada, a mãe dela correu e tudo, e eu fui correndo para casa, que era só atravessar a rua. Cheguei lá, a mamãe, quando viu, quase desmaiou. Mas ela pegou umas toalhas, embrulhou no meu braço, correndo, e não tinha táxi naquela época. Pegamos um ônibus e fomos para o médico, nosso médico. Só que ele virou para a mamãe e disse assim: Inês, não vou poder, não, eu vou ter que dar ponto na criança, na Ana Maria. A mamãe disse: mas, pô, né, naquele tempo não havia ponto, não, era feito um grampeador, eram uns ferrinhos.
eu levei 7 pontos aqui no joelho, no cotovelo, e tirou um pedacinho também aqui da minha barriga. Bom, esse fato foi o único fato que eu me lembro de ter acontecido comigo aqui no Brasil antes de eu ir para os Estados Unidos. Eu não me lembro de aniversário, eu não me lembro do que aconteceu, não me lembro nada, nada. É como se eu não tivesse existido aqui no Brasil. Incrível, né? É incrível. Mas cheguei nos Estados Unidos, se você me perguntar quantos degraus tinha a escada do avião, eu te digo. Dali para diante eu sei tudo. Dos Estados Unidos. Também não sei por quê. Mas espiritualidade sabe. Mas, de qualquer maneira, eu me lembrei desse fato e fui ler a história do Judas Redimido. E aí, uma outra lembrança, por causa de uma coisa que o papai fala aqui, de repente me veio uma outra lembrança, mas não antes de eu ir para os Estados Unidos, depois que nós chegamos. Então, eu vou começar a contar para vocês. O Judas, naturalmente, todo mundo sabe a história do Judas, e é muito triste, mas é muito confortador também, porque trouxe essas lembranças e a história dele, que foi um espírito que sofreu séculos e séculos e séculos para pagar, para se redimir, né? E as pessoas ainda têm mais ou menos ele na cabeça como um traidor. E o papai, com aquele jeito dele, muito amoroso, muito carinhoso, muito defensor, muito, né, companheiro, o papai não consegue se lembrar, nesse artigo, não consegue se lembrar do Judas com todas aquelas falhas. Ele se lembra do Judas como uma pessoa que era infantil, que era foi ludibriado as pessoas ofereceram para ele dinheiro e poder para ele denunciar o Cristo, e ele, ingenuamente ou interessado, ele topou, né? E fez o que fez. E sofreu séculos e séculos e séculos para se redimir, mas com dor, com muita dor, né? Bom, então eu me lembrei de um outro fato que tinha acontecido comigo aqui depois que nós voltamos dos Estados Unidos. Antes de nós irmos para os Estados Unidos, foi uma coisa interessante. Eu tinha 5 anos e pouco também. Foi mais ou menos um ano antes de ir para os Estados Unidos. Eu estava sentada na varanda da nossa casa em Volta Redonda, era um sábado, e eu vi uns senhores, uns pais de uns coleguinhas meus da rua, coleguinhas e coleguinhos da rua, e os pais fazendo um boneco. Eles estavam com palha e algodão e panos, e eles fizeram um boneco deitado assim no chão, e enfiaram coisa para fazer o corpo dele, uma cabeça assim meio branca, com, sei lá, lençóis, não sei o quê, e botaram uma calça nele, preta, toda rasgada embaixo, e eu tô olhando aquilo, eu tinha 5 anos e meio, mais ou menos, quase 6. Eu tô olhando aquilo tudo, aquela animação toda deles lá, e brincando e tal, até que botaram uma corda no pescoço dele, e eu já fiquei, não entendia, já fiquei meio chateada com aquilo, botaram a corda no pescoço dele e penduraram ele num galho de uma árvore, tinha um poste, e ao lado do poste tinha uma árvore, e eles penduraram o boneco na árvore pela corda, pelo pescoço. E aí é que me chamou a atenção. Eles pegaram uns paus, tipo cabo de vassoura, e começaram a bater no boneco. E o boneco começou a se desfazer. Até que uma hora eles jogaram qualquer coisa, não sei se foi álcool, não sei o quê, e botaram fogo. Aí eu saí voada, entrei dentro de casa, chorando, gritei para o papai, o que houve? Papai, olha lá o que eles estão fazendo. Aí o papai me pegou pela mão, me levou para dentro de casa e disse assim, minha filha, escuta, é, você entende? Papai do céu, imagina,
Papai do céu não gosta dessas coisas. É, eles estão batendo num boneco, aquilo ali é um boneco, mas não é bem essa história. Um dia você vai entender essa história direitinho. Eu tinha 5 anos e meio. Não se podia comparar, Bruno, uma criança de 5 anos ou 6 em 1948 com uma de 5 ou 6 de hoje. A mentalidade é completamente diferente. Criança com 3 anos hoje já está mexendo com o celular, né? Eu era ingênua, totalmente ingênua. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça que nunca mais me saiu, haja vista que eu estou Ana, contando para Ana, você agora. Ana Maria, o título dessa brincadeira, né? Uma brincadeira de tremendo mau gosto, violenta, é a Malhação do Judas, já. Malhação do Judas. Era um sábado antes da ressurreição, né? Malhação do Judas. Eu fiquei horrorizada, mas pelo seminário que está sendo feito, né, no seu canal, as pessoas devem ter visto o quanto o papai era amoroso, carinhoso, preocupado, né? Ontem, mesmo nas 3 dracmas, ele sai de onde Cristo estava e vai atrás do amigo, propor a ele, com 3 dracmas, ele vai propor a ele que volte, quando ele quiser voltar, ele vai estar esperando, mas quando ele resolver voltar às hostes de Cristo, que ele devolva as 3 dracmas para ele, ele dá 3 dracmas, ele tentou, né, conciliar o que aquele amigo dele quis fazer, que ele sabia que ele ia sofrer no deserto, perder gente e tal, mas o amigo estava decidido, o Maomé estava decidido aí, né, e foi. Bom, mas ele tentou, né? Então, o papai era assim um conciliador e Cristo para ele era tudo. Não, era não, é. Bom, então ele disse que Judas fez aquilo que fez, foi lá, deu um beijo no Cristo e o Judas ficou tão arrependido depois que ele só via o olhar de Cristo, as feições do Cristo, aquele, aquele porquê, né, que estava aquilo acontecendo. E ele não foi o que inventou essa história, não. Ele foi o que executou. Ou seja, um beijo, que é uma coisa de amor, voltou para ele em forma de uma culpa que ele nunca mais conseguiu, só muitos séculos depois é que ele conseguiu se livrar daquela culpa dele, né? De ter dado um beijo em Jesus, que foi o que traiu Jesus para os soldados levarem para ser crucificado, né? E aí papai disse que é por isso que a doutrina espírita é tão infinitamente mais humana e racional que as outras doutrinas, porque Judas, apesar de suas imperfeições, evoluiu moral e espiritualmente através dos séculos de sofrimento e hoje figura entre os colaboradores mais chegados do Senhor. Jamais Jesus, com seu supremo amor e bondade, abandonaria seu antigo discípulo. Ele diz que o Espiritismo tem isso, que as outras religiões não têm, as outras doutrinas não têm. Bom, Judas foi aquele que ajudou Jesus a espalhar a mensagem dele pelo mundo, né? Jesus não poderia abandoná-lo no momento que ele falhou por indução de dinheiro e de prestígio, né? Mas ele foi levado pela fraqueza, enganos, ilusões e tudo mais. Mas pagou até o último ceitil, o papai disse. Séculos e séculos e séculos ele pagou por causa disso que ele fez. Ele traiu Jesus por uma ignorância, por uma insciência, por assim, uma fraqueza dele, e ele era um ser tão fraco, Judas era um ser tão fraco e tão frágil, que ele fez isso e depois, não aguentando o peso do que ele fez, ele se suicida.
ele era muito fraco. Ele não era tudo aquilo que eles pensavam, não. Ele era muito fraco. Ele se suicida. E com o suicídio, então, aí é que piorou a situação dele na espiritualidade, né? Bom, ele se libertou do corpo físico, mas através dos séculos, ele continuou sentindo a corda no pescoço e ele continuou sentindo o peso dos 30 dinheiros no corpo dele, o peso. Ele, através dos séculos, ele foi se redimindo, né? Muito devagarinho, né? Na, digamos assim, na eternidade dos séculos, ele foi se redimindo, mas nunca ele deixou de sentir aquela corda no pescoço dele e o peso dos 30 dinheiros que ofereceram para ele, né? Bom, então, ele sofreu um longo processo de redenção, mas muito longo mesmo. E onde quer que ele olhasse, para qualquer lado que ele olhasse, ele via aqueles olhos de Jesus, né, tão ternos, tão amorosos, aquele homem, aquela criatura que trouxe ele para as hostes dele, que ajudou ele, que Jesus ajudou ele, o Judas, que ele entendeu que ele não podia ter feito aquilo, mas já tinha feito. Então, ele tinha que pagar por isso tudo. Então, o papai diz, numa determinada parte do artigo que ele escreve, Judas Redimido, ele escreve que Deus não seria Deus se pela falta cometida num átimo de vida fosse preciso viver uma eternidade de angústias e sofrimentos. Eu achei essa frase bastante pesada. Você vê, num átimo de segundo, um beijo, ele sofreu uma eternidade. Então, fiquei pensando assim, afinal de contas, o que é o tempo? O que é um átimo de segundo? E o que é a eternidade? Quanto tempo leva a eternidade? É, Como é que a gente vai contar uma eternidade? Continuei estudando a história aqui. E aí, voltando, depois que nós voltamos dos Estados Unidos, eu estava em casa um dia e papai e mamãe em Caxambu. E chegou uma caixa grande, do exterior. Eu não me lembro se foi da Inglaterra. Papai encomendava muito uns livros de uma livraria na Inglaterra. E chegou uma caixa bem pesada, botaram até no chão da sala, porque eu não aguentei com a caixa. Aí eu liguei logo para o papai, Caxambu, falei, papai, chegou aqui uma caixa de livros para você. Ele disse, chegou. Eu falei, é. Ele disse, olha, minha filha, abre com muito cuidado, não corta os selos nem nada, não só os durex que, né, estão segurando a caixa e tal, e tira os livros lá de dentro e põe na estante para mim. Era uma coleção de livros, mas não dá para ver, mas vamos supor assim, eu vou dar uma ideia, 10 livros, por exemplo, mais ou menos desse tamanho assim, né? Um livro normal, tipo Diálogo com as Sombras, e uns 10 livros. E o autor era Hendrik van Loon, era um neerlandês, ele era um escritor, ele era um historiador, ele era um homem maravilhoso. Papai tinha muita admiração por ele. Ele escreveu vários livros, História das Civilizações, História da Humanidade, História da Bíblia, História não sei de quê, aqueles 10 livros todos ali. Bom, um dia eu estava em casa e não nesse sábado, fiz o que papai pediu, guardei os livros todos e peguei um dos livros a esmo desse, do Hendrik, acho, não sei se é Hendrik ou Hendrik van Loon, e, e abri o livro a esmo. Olha como são as coisas. É isso que o Espiritismo me atrai, você sabe? Que eu acho que tudo tem uma razão de ser, né? Pode não ser naquele dia que vai acontecer a coisa. Olha, dezenas de anos depois, que eu devia ter o quê? Uns 25, nem 30 anos eu tinha. Hoje eu estou com 80. Quantas décadas se passaram para eu me lembrar desse fato? Mas esse fato tinha que ter ocorrido na minha vida. E ocorreu.
Então, eu peguei o bendito do livro e fui ler, e era em português. Em português, isso que eu vou ler para vocês era em português. Eu fiquei tão tomada com essa coisa que eu li 3 vezes seguidas. Da última vez, eu desci da escada, porque eu tinha posto os livros dele na prateleira, desci da escada, sentei numa poltrona que o papai tinha no escritório dele, novamente abri o livro, li aquele parágrafozinho assim, desse tamaninho, abri a capa, tinha uma outra folha, e era na segunda folha em branco, só com esse parágrafozinho. Mas me tocou muito, porque eu sempre fiquei na cabeça, não por conta disso, mas o tempo, o tempo, aquele átimo de vida e a eternidade sempre me chamaram a atenção. O que é um átimo de vida? O que é eternidade? Mas passou, eu não me lembrei mais daquilo e tal. Aí aconteceu de eu ler esse parágrafo. Parágrafo não, essa coisinha que o Hendrik abre o livro dele. E eu li tantas vezes, o Bruno, que eu gravei de cabeça. Há pouco tempo, quando eu fui pegar isso aí para ler, eu falei assim, meu Deus, mas o papai menciona esse artigo. Eu falei, meu Deus, é aquele artigo que eu li do Hendrik. Aí eu fui tentar me lembrar, porque eu decorei palavra por palavra do que o Hendrik escreveu, não do que o papai escreveu. O papai pulou umas palavrinhas ali que eu vou corrigi-lo agora. Mas então, a definição, um átimo de, de vida, a gente sabe que é uma coisa assim, né? É um raio, né? A gente sabe disso. Mas o que é a eternidade? Se eu fosse perguntar a você, Bruno, hoje, você pode me dar uma definição de eternidade? Você podia, na lata, assim, me dar uma definição de eternidade? É difícil, né? Eu não estou dizendo você, qualquer pessoa. Não, a eternidade é milhões de anos. O que é milhões de anos, né? Então, esse autor maravilhoso me escreve o seguinte, o que eu considero a definição de eternidade. Posso estar errada, se eu tiver, me perdoem. Mas eu sei até o artigo de cor, porque nunca esqueci. Então, ele diz assim: nas plagas boreais, numa terra chamada Svitjod, ergue-se uma montanha, presta atenção, ergue-se uma montanha de 10 quilômetros de altura, 10 quilômetros de altura, por 10 quilômetros de base, uma montanha desse tamanho. 10 quilômetros de altura por 10 quilômetros de base, uma montanha. De 10 em 10 séculos, um passarinho pousa no topo da montanha para aguçar o biquinho, né? O passarinho faz assim para aguçar o biquinho. Quando, deste modo, a avezinha houver consumido toda a montanha, ter-se-á escoado um único instante na eternidade. Isso foi o que o Van Nunes escreveu. Aí eu falei assim, putz grilo, mas 10 quilômetros de altura por 10 quilômetros de altura por 10 quilômetros de largura, uma montanha, isso aí é quase que um país, né? E um paísinho. De 10 em 10 séculos, um passarinho pousa no topo da montanha para aguçar o biquinho, e quando ele houver consumido toda a montanha, só de aguçar o biquinho, pedra, biquinho com pedra, não vai resolver nada. Ter-se-á escoado um único instante na eternidade. Então, eu entendi o que era um átimo de segundo e a eternidade. Mais ou menos, eu fiquei tranquila com essa definição. Eu acho que é uma das que mais perto chega ao que eu podia encontrar. Mas isso tudo para dizer que quanto tempo Judas
levou para se redimir, para pagar até o último ceitil do que ele devia. Mas Deus nos deu a ele e nos dá também a possibilidade da reparação, não é? E por isso a gente volta a outras vidas para voltar depois à sua seara. Então, papai escreve nesse artigo que ele acha que chegou a época, isso foi em 77, que chegou o tempo de nós tirarmos esquecermos esse problema do Judas, porque ele já sofreu muito. Ele já sofreu muito na eternidade do que ele viveu, né? Nesses séculos todos que ele viveu, ele sofreu muito, sempre com aquele peso do dinheiro na corda, que ele nunca se esqueceu daquilo. Ele já sofreu muito, então nós devemos amar as pessoas, agradecer a Deus por ter dado a ele uma oportunidade de redenção e também pedir a ele, Judas, que nos ajude, que nos proteja, que nos ensine, porque depois ele se tornou um espírito tão perfeito que ele volta para as hostes de Cristo e hoje ele é hoje no tempo ele é um dos maiores ajudantes e seguidores do Cristo pela vida fora e que nós peçamos a ele, Judas Iscariotes, que nos dê a compreensão das coisas para que a gente nunca caia num problema como ele caiu, sofra um problema para o resto da vida dele, dezenas de séculos, por causa de dinheiro ou de fama, ou seja lá do que for. Então, papai pede que a gente pare de sacrificar a memória de Judas. Olhe para ele como uma pessoa que cometeu um erro, que se redimiu e que voltou para o lado do Cristo, aquele que o acolheu sempre, no início, durante, depois, na eternidade, mas ele continua com Cristo e Cristo continua com ele. Minha querida Ana Maria Miranda, que história linda, o artigo Judas Redimido, não só o artigo sobre Judas, né? Mas você traz aqui a definição brilhante, né, do escritor sobre a eternidade, né? Que Então, os coisa, né? quilômetros para cima e o Nossa, passarinho, e a gente vê, Ana, que em um átimo a gente pode cometer um ato sublime ou um ato também translocado que vai levar tempo para a gente reaver. Mas, Ana, eu queria aqui só fazer uma colocação que há uma uma tese por baixo, mas que é aceita há muitos anos, é propalada no movimento espírita, ela é até racional, que o Judas teria voltado à Terra como Jeanne d'Arc, Joana d'Arc dos franceses, né? E ali resgatado por completo a sua falta no passado. E até o Emmanuel, através do Chico Xavier, somando com Hermínio, o Emmanuel diz a mesma coisa, né? Todo respeito devemos ter ao Judas redimido, né? Mas, Ana, a beleza da lei de Deus é essa, né? essa. Transforma, né, um Nero num Vicente de Paulo, né? Um Átila num Jesus Gonçalves, isso aí através do Chico Xavier, o guerreiro Átila no grande homem da caridade Jesus Gonçalves, transforma o Judas num espírito hoje redimido. Isso é a beleza da oportunidade da vida, não é? Sempre É, Deus nos oportunizando a redenção, não é, Ana? é por isso que essa frase do papai sobre o espiritismo eu achei muito boa também. E ele diz, deixa eu ler aqui, ele fala assim, é, a doutrina espírita é infinitamente mais humana
e racional que as outras doutrinas. Judas, apesar de suas imperfeições, evoluiu moral e espiritualmente através de séculos de sofrimento e hoje figura entre os colaboradores mais chegados do Senhor. Jamais Jesus, com seu supremo amor e bondade, abandonaria seu antigo discípulo. A doutrina espírita papai, isso está escrito no artigo que ele escreveu. E eu fiquei muito feliz de lembrar, fiquei feliz de lembrar, não. Eu fiquei feliz que eu me lembrei de outra coisa da minha infância aqui no Rio, aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, que foi esse do Malhação de Judas, que me tocou profundamente. Quando eles começaram a bater com pau nele, aí ó, eu saí varada. E fogo, papai me tirou de lá na zoada e me levou para dentro de casa e me disse: não, nós temos que amar as pessoas. Papai do céu não ia gostar disso. Ele não gosta disso, ele gosta que as pessoas se amem, igual eu amo você, que você ama seu papai, a sua mamãe, a mamãe te ama. Assim, esse amor. Mas não pode haver uma coisa dessas. Cada pessoa vai errar alguma vez, mas ela pede perdão, ela não faz mais, aquelas coisas do HCM, né? Então a gente aprendeu, graças a Deus, não deixamos de cometer erros, vamos ter uma eternidade para nos redimirmos e pagarmos o último ceitil, mas com a graça dos ensinamentos da doutrina, a gente vai ter uma condição de voltar aos braços do Cristo, aquele que nos acolheu sempre. Eu acho que é isso. Eu fiquei contente de encontrar uma definição de eternidade. Muito linda, Me muito, satisfez. muito linda. Bom, então fica aí. Jesus partiu para o mundo espiritual e logo depois vem a missão de Paulo de Tarso e Barnabé estava ali juntinho com Paulo. Então, Barnabé tinha muita informação sobre Judas, né? Então, por isso a compreensão maravilhosa do Hermínio, né? Desse olhar carinhoso, afetuoso para Judas. Ele errou mais por ignorância, né? Pessoal, É, então tá aí. Imaginem, eu não vou dizer nem que é um aperitivo. Hoje, Ana, não é um aperitivo, porque a gente teve aqui já um alimento assaz substancioso, né? Um alimento maravilhoso, esse Judas redimido, mas imaginemos o que vem por aí, que Ana vai trazer, né? São 500 artigos. A gente viu hoje um ótimo do que Ana ainda vai nos trazer aí, né? Ótimo. é uma eternidade, Olha, vamos o fazer uma. máximo de uma eternidade. Pronto, eu e você, Ana, a gente só desencarna quando fizer os 500 artigos, viu? Ah, Combinado, tá. combinado, Que Deus me dê saúde. Só o que eu Ana peço. querida. Então vamos lá fazer a nossa prece de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, todos nós, hoje, resgatando um passado de débitos, né? É. Senhor, nós lhe agradecemos por essa lição que já corre há quantos séculos da vida do nosso irmão Judas, que por ignorância, por, ele, ele, ele não foi o autor do crime, né? Ele foi só o executor, mas, de qualquer maneira, manchou a vida dele com um beijo, que é uma coisa de amor, que se transformou para ele num pesadelo através de séculos e séculos de penas que ele pagou para conseguir tirar da cabeça dele, dos olhos dele, aquele amor que ele viu nos olhos de Cristo ao ser entregue aos malfeitores que foram levá-lo para a cruz, né? Então, digamos assim, é mais fácil não pecar, mas nós somos humanos e
a gente comete esses erros e, naturalmente, que a doutrina ensina que nós vamos ter tempo para nos arrependermos, né? E pedir a Deus, a Cristo, perdão pelos nossos erros, na certeza de que um dia vai chegar na eternidade, seja qual for, que Ele vai nos receber de novo, de braços abertos, porque Ele nunca vai nos abandonar. Nós somos seus filhos eternos, somos espíritos eternos, e Ele é nosso Pai amorosíssimo. Agradecemos a Cristo, agradecemos a Judas Iscariotes e damos graças a Deus por Judas estar liberto hoje, de volta aos braços de Cristo. É isso aí. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, próxima terça estaremos aqui, eu e Marianne, minha querida Ana Maria, trazendo mais essas belezas que Ana traz, programa realmente que tão surpreendentemente belo, né? Cada vez mais. Obrigada. Quero dedicar esse programa à minha mãe. Minha mãe, meu amor por ti é imortal, pela eternidade afora. Tu sabe disso. Ana Maria Miranda, um abração. Até semana que vem. Muita paz. Essa mulher de negro hoje, né? Isso. Aninha, beijo.